O seu computador está muito lento? Bem, aqui é Tongai, o técnico de computadores. O que fazer se o seu computador anda muito lento? Vamos mencionar alguns fatores que influenciam na lentidão do seu computador. Então preste atenção, eu vou partilhar a minha tela. Juntos vamos analisar passo a passo quais são os fatores que influenciam na lentidão do seu computador. Vamos a isso. O que fazer se o seu computador anda muito lento? Eu trago 4 fatores e dicas de como solucionar a lentidão do seu computador. Não importa seja laptop ou desktop. Mas antes, sabias que os discos SSDs foram lançados com o objetivo de diminuir 70% da lentidão dos computadores que usam discos normais? Aqui ficou a informação. Vamos a uma compreensão do funcionamento do computador logo que ligamos. Isso faz parte de como solucionar o problema da lentidão do computador. Ao pressionarmos o botão ligar do computador, ocorrem 3 fases ou etapas antes de inicializar o sistema. Vamos a isso. Etapa número 1 é o fornecimento de energia a todos os componentes na placa-mãe do computador. Etapa número 2 é a inicialização da BIOS, um software responsável por verificar e inicializar os componentes hardware essenciais, como a memória RAM, o HD, o CPU, que é o processador, e outros dispositivos conectados. E por fim, ocorre a terceira etapa, que é Post Power on Self-Test. É aqui onde tudo começa. Se não tiver memória RAM, o computador não irá exibir imagem. Caso seja o disco duro, o sistema não será inicializado. O POST é responsável na verificação do funcionamento correto de todos os componentes e exibir a informação desse componente. Nota, assim que visualizar uma imagem na tela, é o começo do funcionamento de um dos componentes mais essenciais na rapidez do seu computador, a memória RAM. O sistema operativo que está no disco é inicializado por cima da memória RAM. Todo o programa ou ficheiro no ato do seu uso é exibido na memória RAM até que seja gravado no disco duro. Quando maior for a memória RAM máxima instalada, a recomendada, maior será o desempenho do seu computador e automaticamente descarta-se a memória RAM como contribuinte da lentidão do seu computador. Bem que já sabe como funciona o seu computador, segue os seguintes fatores. Fator número 1, memória RAM abaixo da recomendada. Como dica para solucionar, é só ter acesso à internet, pesquisar por modelo do seu computador e de seguida memória máxima. Se o resultado, por exemplo, vier 32 GB e tens 4 ou 8 GB abaixo da metade da capacidade recomendada, não terás como descartar esse fator como a causa da lentidão. No mínimo, pelo menos, a metade recomendada. Ainda falando da memória RAM, organizar o seu ambiente de trabalho, background, ecrã ou desktop é crucial para o desempenho do seu computador. Por quê? Quando o sistema operativo for inicializado, a BIOS continua a fazer a leitura no funcionamento de programas e aplicativos instalados no computador. Encontrando qualquer ficheiro ou aplicativo aberto, ele faz a leitura e quanto mais forem ficheiros ou aplicativos abertos no desktop, mais tempo levará para a leitura completa dos mesmos, gerando a lentidão para o usuário. Já dá para imaginar um desktop com esse ambiente, um ambiente de trabalho assim com ficheiros tão cheios assim? O desktop levará muito tempo para assim fazer a leitura completa. O recomendado é organizar, deixar o desktop mais suave possível que puder. Tenta imaginar-te quando abre o teu quarto e encontra todo o espaço ocupado com roupa, sapato e outros pertences que nem tem por onde pôr o pé. Pode levar um bom tempo para usar devidamente esse quarto. Assim acontece quando o computador abre o sistema operativo e encontra tantos ficheiros e aplicativos no desktop. Fechar aplicativos não usados e criar pastas para cada tipo de ficheiro já é uma melhoria para a velocidade máxima do seu computador. Temos fator número 2, mau funcionamento de um dos componentes, como o teclado, CPU, que é o processador, ou pilha de lítio. Como dica para solucionar, preste atenção se não existe uma ou mais teclas falhando ou exigindo esforço. Caso haja, eu recomendo que troque o teclado inteiro. Lembrando que não existe reparação eficaz para teclado. O ideal é trocar. Em caso de CPU, tens que aproximar o seu técnico de confiança para avaliar se é mesmo o CPU, caso sim, se o CPU é removível para se fazer a troca. Para isso, é preciso alguém bem experiente na área. No caso da pilha, é só trocar. É uma das manutenções
informações mais acessíveis no mercado computacional. Nota: é sempre bom começar por fatores simples para complexos. O teclado, testa do teclado, depois vai testar a pilha e por fim o CPU, dependendo das circunstâncias locais. Temos o fator número 3. Fator número 3, disco duro ou sistema operativo sem saúde. Como dica para solucionar, no caso de disco duro, pode instalar o programa de teste para a saúde do disco, como Crystal Disk Info. Esse programa irá exibir um dos três resultados: saudável, alerta ou crítico, se estiver configurado para português. Para inglês seria good, custom ou bad. Se exibir alerta em português ou custom em inglês, ou crítico em português e bad, o disco já não é recomendado para o sistema operativo. É urgente trocá-lo, porque pode causar-te uma lentidão e te dar dor de cabeça. Se for o sistema operativo, é sempre bom trocar, mas antes recomendo certificar a cópia de informações para disco externo, ou se estiver dividido, copie para a segunda partição para evitar riscos de perder informações. Partimos para o fator número 4 que influencia na lentidão do seu computador. Fator número 4 é tipo de computador ou disco lento por natureza do fabricante. Exemplo: os computadores HP 250 de G3 a G9 e Dell Inspiron 15 que usa disco normal são lentos por natureza. Então, como dica para solucionar, instalar um SSD básico 128 ou 256 para sistema já facilita a velocidade máxima da sua placa ou computador. Bem, aqui são os quatro fatores que influenciam na lentidão do seu computador. Assim que já sabes dos fatores que influenciam na lentidão de computadores, podes classificar o vídeo por comentar, ativar a notificação, compartilhar com os amigos. Isso dá-nos força para fazermos mais dicas sobre computador. Brevemente faremos mais vídeo dicas para computadores. Até lá!